Oi, gente, eu sou Luana Moura, estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor. Estamos aqui com Igor Drude, que é especialista em design experiencial, mestre em desenvolvimento socioeconômico, professor, palestrante e mentor corporativo. Bom dia, Igor, tudo bem? Bom dia, Luana. Muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista com a gente. Como conselheiro de gestão, você está sempre a par das novas tendências, das novas tecnologias que podem auxiliar no mercado empresarial. Você pode explicar um pouco para a gente como que a inteligência artificial pode impactar no futuro das empresas e também no design de marcas? Totalmente. Poxa, entender que IA, o pessoal começou a achar que ela apareceu depois do ChatGPT, né? Como se, uau, abriram a caixa de Pandora. Mas é algo que está aí pelos seus 50, 70 anos. Se a gente olhar o Google, nasceu como um projeto acadêmico, uma tese de doutorado, para IA dentro da internet. Netflix, Spotify e tudo mais. Então a gente vive com IA tranquilamente, só que ela era meio invisível para nós. Então ela já tem auxiliado os negócios de uma forma absurda nas últimas décadas, mas o ponto da virada aqui, Luana, foi justamente quando nós, seres humanos comuns, começamos a lidar com ela com uma forma de linguagem menos técnica, que é a linguagem de programação que os programadores tanto usam, com uma linguagem mais humana. Então aí surgem todas essas generativas que elas vieram para justamente fazer com que a gente tenha esse grande auxiliar, resolvendo problemas operacionais que a gente tem, usando o quê? Linguagem humana. E aí é onde o planeta Terra entrou em parafuso, né? Poxa, do nada eu tenho alguém que escreve melhor do que eu tenho alguém que tem acesso à base de dados melhor do que eu, alguém que processa dados mais rápido do que eu. Absurdo, Luana. Então, o que a gente vê hoje dentro das organizações, dentro das carreiras, porque organizações é só um monte de carreiras, um monte de gente fazendo suas carreiras em prol de um objetivo comum. É um monte de profissionais que estão usando dessas ferramentas que são mais acessíveis, mais humanizadas, são mais gostosas de trabalhar do que eram anteriormente, para que elas possam ganhar mais performance. Então, hoje a gente vive uma ruptura absurda, somos testemunhas oculares de um fato histórico nunca antes visto na história da humanidade. Nem na chegada da máquina a vapor a gente viu algo tão acelerado assim. Então, Lana, nem sabia que tu era estudante, tu parecia uma jornalista profissional aqui do meu lado, hein? Então, ó, tu tá vendo agora na graduação, no meu ambiente de trabalho, uma ruptura absurda. Então, pessoal, preparem-se. O que a gente está vivendo aqui fez um corte histórico do que foram as carreiras no passado e o que serão as carreiras no presente, não é nem no futuro. E existem muitos mitos sobre o sucesso no trabalho, né? Como, por exemplo, você precisar trabalhar muito rápido para você obter o sucesso, né? E também aqueles perigos da inovação, da automação. E como que essas crenças elas podem ser desconstruídas dentro das empresas para, enfim, para melhorar o desempenho dos funcionários? Muito bom. Muitas dessas crenças, vamos até pegar o termo, né? O que é uma crença? É algo que a gente acredita porque alguém transferiu ela para nós, porque a gente teve alguma validação, teve uma prova social. Então nós acabamos introduzindo essas crenças no nosso repertório, na nossa cultura, como se fosse algo positivo. Tem que ser assim porque sempre foi assim. Como a gente está vivendo uma era de ruptura, muitas dessas crenças não fazem o menor sentido. Tu trouxe já um exemplo. Igor, ser workaholic, ou seja, eu vou trabalhar igual doido, vou fazer hora extra. Lá no sul o pessoal chama de serão, né? Vou fazer um serãozinho no final de semana. Pessoal, legal, faz sentido, mas desde que tenha resultado. Trabalho operacional excessivo, ele é muito mais um sinal de um erro de estratégia, um erro até de competência do que uma virtude. Então, se você está naquela operação, fazendo ela repetidamente, precisa de muitas e muitas horas para emplacar ela, pode ter ali um baita gargalo operacional que você precisa resolver ou com algoritmos ou com processos. Então, cai o primeiro mito. Então, a gente está vendo uma era onde a inteligência fala mais alto do que o excesso de suor. Não quer dizer que, então eu vou trabalhar 4 horas por dia, tá tudo certo, vou para a praia de manhã, vou para a academia depois do almoço, umas 2 horinhas à tarde eu trabalho. Não é também assim. As carreiras funcionam mais ou menos assim, Luana. No começo, como a gente é jovem, inexperiente e tudo mais, a gente não tem aquela malemolência de mercado para saber, ter aquele faro do que, cara, para que é melhor, para que aqui não é tão legal, assim eu gero mais valor, assim eu gero menos. Então, para quem está começando a carreira, mais horas de trabalho te expõe a mais experiências. Então, é preciso que quanto mais jovem você for, maior a capacidade de vocês aprenderem com novos cenários, novas situações, do que muitas vezes quem está mais velho, que já viveu aquilo, já passou. E com tecnologia, com todas essas automações que nós temos visto, proporciona ao jovem até acesso a conhecimentos e experiências no Japão, Nova York, São Paulo, Florianópolis, sem precisar muitas vezes sair da Unifor.
tá? Que antes era muito custoso. Então, qual que é a lógica que a gente traz? No começo das carreiras, pessoal, suem bastante, mas façam um suor inteligente, que é se expor a novas e melhores experiências para ampliar o teu repertório e a sua capacidade de perceber o mundo e resolver problemas. Conforme tu vai crescendo na carreira, tu vai perceber que essa maturidade vai fazer com que o teu valor de mercado, a sua capacidade de resolver problemas amplie e você fique mais valioso, mais caro. Aí você pode se dar ao luxo justamente o quê? Diminuir essa carga e aumentar a sua capacidade de receita pela sua execução, pelo seu papel no mercado. Então, pessoal, não olhem essas crenças de trabalho excessivo com um olhar inteligente. Cuidado para não entrar numa sala, se trancar ali dentro e simplesmente falar, cara, vou trabalhar igual doido, que isso vai me trazer um resultado infinito. Não é mais essa era que nós vivemos hoje. Perfeito. Tem que ser um esforço inteligente, não é? Super inteligente. E você é mestre de cerimônias, né? Você já realizou alguns workshops, né? Alguns eventos de interação. E como a própria Lego Serious Play, né? E eu gostaria de saber como que essas práticas elas podem melhorar o ambiente de trabalho. Sensacional. Então, o ambiente de trabalho ele é feito de dinâmicas que envolvem seres humanos. Então, eu dependo da Luana, que a gente depende da nossa colega atrás da câmera, Ricardo, a minha. Então, a gente tem um pequeno sistema social aqui dentro desse ambiente para gravar essa cena aqui, que envolve essas interações, esses combinados, esses processos. Então, quando o profissional ele aprende como funciona o ser humano e como essas dinâmicas de trabalho podem ganhar mais efetividade, quando eu entendo os mecanismos de recompensa, quando eu entendo o que gera valor, o que não gera, formas melhores da gente se comunicar, a gente gera mais resultado para nós, para o time e para o negócio, para a organização que a gente vive. Então, a dica que eu dou para os alunos, para os professores que já têm um pouquinho dessa malemolência, para quem está buscando um cargo de liderança, é que traga para o seu repertório as técnicas e abordagens de facilitação de times, facilitações de grupo. São essenciais para todo mundo que quer tirar melhor performance do grupo, deixando o grupo feliz. Não é o chicote na mão e pressão, vamos entregar, vamos entregar. Pessoal, a pressãozinha às vezes ajuda, né? Mas aquele ponto de estresse, ele tem uma capacidade de gerar resultado muito curta. Ou seja, é aquele sprint muito rápido por uma necessidade, uma emergência. Mas a consistência que os times precisam, porque a gente vai se ver todo dia. Não adianta eu chegar amanhã com o mesmo chicote, semana que vem e tudo mais. A gente precisa ter dinâmicas, exercícios que o líder vai estar lidando com esses times, fazendo com que eles se engajem, fazendo com que eles entreguem, fazendo com que eles celebrem e principalmente fazendo com que eles aprendam. Aqui que está o grande segredo das dinâmicas e dos ambientes sociais. As pessoas que estão trabalhando, elas precisam ter sempre aquele 1% melhor todo dia. E isso só é possível com liderança, práticas de grupo que façam com que a gente reflita, experimente e principalmente, pessoal, saia melhor do que a gente entrou. E com base na sua experiência, quais são os maiores desafios para implementar a cultura de inovação nas empresas e como que esses desafios podem ser superados? Uau, tá. Cultura de inovação. Cultura, então, Lano, vamos entender cultura. Cultura é um conjunto de crenças, comportamentos, valores que uma determinada comunidade tem e ela preserva porque ela acredita que aquilo é muito legal. Está dentro daquela nossa pergunta sobre crenças. Crenças estão dentro da cultura, então as culturas têm as suas crenças ali dentro. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma cultura, ou seja, dessa comunidade que acredita que inovar, fazer diferente, entregar valor, surpreender, cara, é um princípio de vida deles ali dentro. Só que para algumas organizações isso não é. E aí começa a grande ruptura. Então, por alguma situação, uma empresa, uma instituição, um pequeno grupo diz, cara, a gente precisa começar a inovar, que a gente está ficando para trás, o mercado já não vê tanto valor na gente, a gente está perdendo espaço, vamos começar? Vamos. Só que aí tem aquele conjunto de valores, crenças, tudo mais que a gente carrega e diz, cara, sempre foi assim, não vai dar certo, ai que medo, isso aqui vai dar errado. Então, o grande desafio da cultura de inovação é enfrentar a cultura atual. Porque quando a cultura de inovação chega nos ambientes, em geral, ela é uma contracultura. Ou seja, tem uma cultura vigente e ela vai ser a contracultura, vai ser aquele rebelde, aquele diferente, aquele cara que vai ser criticado, que vai ser colocado de lado. Então, o grande desafio é vencer a cultura atual. E para vencer a cultura atual, você precisa ter consciência. Então, está aqui o fator. Quem nós somos, por que nós somos assim, o que nos trouxe até aqui. Então, entender desse histórico, as nossas tradições, porque a partir daí a gente vai começar a introduzir esses pequenos fatores de contracultura da inovação para contaminar o ambiente. Ficar atento aos anticorpos, porque o ambiente vai tentar se defender. Então, aqueles valores mais arraigados, aquela defesa do senso comum, o sempre foi assim, vai se defender duramente. Vai brigar, vai pegar o dinheiro, vai esconder, vai te botar de lado. Então, a gente tem que ter consciência. Ó, pessoal, isso que a gente está fazendo nos afasta da inovação.
nos mantém no passado? Será que é isso que a gente precisa? Então, conversas francas, entendimento de contexto, consciência e muita responsabilidade são fatores-chave para que a gente introduza a cultura de inovação. E a cultura de inovação, por si só, vai trazer capacidade de tomada de risco, experimentação, trabalhar centrado em pessoas, porque inovar não é para mim, não vou inovar para mim, eu preciso inovar para a Luana, para vocês que estão nos ouvindo aqui, para o nosso cliente, para o nosso usuário, é para ele que a gente entrega a inovação. Não é para satisfazer meu ego, a minha vaidade, é para o outro. Então, ser extremamente empático acaba virando uma premissa dessa nova cultura que está sendo introduzido e assim a gente vai fazendo a transformação. Mas o mais importante, Luana, é fazer isso de uma forma cadenciada, graduada, porque toda mudança radical, em geral, nos seres humanos gera resistência. Bom, essa foi a nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a você, Igor, e a sua equipe pela disponibilidade. Desejo muito sucesso para a sua carreira. E o Mundo no Campus fica por aqui. Até a próxima semana. Obrigado, tchau, tchau.